Saudações mágicas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Almanaque da Umbanda. Você pode me chamar de Dona Mari. E aqui quem fala é Rodrigo Ben. E sejam bem-vindos ao Almanaque, mas antes de tudo, curta, compartilha, se inscreve no canal e vamos ao nosso assunto que é... 2 de fevereiro, hoje você está vendo esse vídeo no dia 3 de fevereiro. E dia 2 de fevereiro foi o dia de Nossa Senhora dos Navegantes, que dentro dos sincretismos dos cultos afro-umbandistas aqui no Brasil, é um dia também de homenagear a Orixá Iemanjá. E eu estou toda aqui formosa com a minha guia de Iemanjá, né? Que eu sou o quê? Uma sacerdotisa de Iemanjá, gente. Para você que não sabe, dentro do culto batuqueiro, dentro do culto orixá, o batuque do Rio Grande do Sul, eu sou uma sacerdotisa de Iemanjá. E essa aqui é a Nossa Senhora dos Navegantes, aqui do nosso templo, que foi uma herança em vida que nós ganhamos da nossa Ialorixá, que nos iniciou no culto aos orixás, a Ialorixá Joyce de Oiá. E essa imagem é o meu xodó, porque nós somos a 4ª geração que está com ela nesse mundo. Ela tem aí mais de 60 anos, se não me engano, né? Ela foi dada de presente à mãe Joyce pelo saudoso pai Sérgio de Xangô, lá de Gravataí, no Rio Grande do Sul, e ele já tinha herdado da Ialorixá dele, que tinha um templo de Umbanda bem tradicional lá em Porto Alegre também, e aí ficou por alguns anos com a mãe Joyce, e depois, em 2022, ela nos presenteou com ela para o nosso templo. Depois eu mandei restaurar, e ela está aí conosco, abençoando o nosso templo. Ela é tudo para mim, né? E por que nós estamos trazendo esse assunto hoje aqui para o Almanaque da Umbanda? Porque Iemanjá é simplesmente o orixá mais cultuado no Brasil. Acho que só junto de Ogum ela é tão famosa e tão cultuada no Brasil. Até porque quem nunca colocou os pés dentro de um terreiro de Umbanda, ela é conhecida e muitos a buscam as suas bênçãos. E esse sincretismo de Nossa Senhora dos Navegantes, principalmente no Rio Grande do Sul, porque só depois que a gente saiu do Rio Grande do Sul que a gente entendeu que é muito regional, né? É muito forte. Então, todos os festejos, todo o litoral do Rio Grande do Sul, tudo que tem água, né? Que tem rio, não é só no litoral, né? Como, por exemplo, Porto Alegre. A Nossa Senhora dos Navegantes é a padroeira de Porto Alegre, né? Por que Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes? Vem justamente por causa que os nossos ancestrais tiveram que assemelhar, né? Daí veio Nossa Senhora dos Navegantes, aonde é o culto através das águas, ou água salgada, ou água doce. A Nossa Senhora dos Navegantes, ela é a protetora dos pescadores, também é a protetora dos rios, né, das embarcações. Então, por que os nossos ancestrais que foram sequestrados da África sincretizaram ela, né? Porque eles atravessaram o mar, muitos não chegaram aqui com vida, e aqueles que chegaram com vida agradeceram a sua vida a Iemanjá e associaram ela com essa travessia que eles fizeram, né, do mar até aqui. Apesar de na África mesmo ela não ser associada ao mar, tá? Ela é um orixá associada à água doce, a rios. Existe um rio lá na África que se chama Iemanjá, né? Mas a gente tem essa ligação forte e vamos falar dessa ligação forte, desse sincretismo, dessa associação dentro da Umbanda, tá? Porque a gente está no Brasil, a gente tem a nossa história aqui. O sincretismo é uma coisa que é muito discutida, se deve ser cultivado, se não deve ser cultivado.
E aí tem as vertentes que são contra, porque afinal de contas o sincretismo foi algo imposto, né, ao nosso povo. Outros já dizem que foi uma ferramenta de resistência. Eu concordo muito com esse viés que o sincretismo foi e até hoje é uma ferramenta de resistência do povo para manter seu culto vivo. Então eu gosto bastante, eu acho que fala muito da nossa ancestralidade, muito da nossa cultura brasileira, apesar de hoje eu estar na religião tradicional iorubá e lá a gente tem uma outra filosofia, um outro entendimento, uma outra relação com os orixás, muito mais saudável, com toda certeza. A gente se expande, a gente evolui, a gente tem o progresso através desse novo entendimento, mas sem esquecer de que até mesmo a religião tradicional iorubá só chegou aqui e tem a força que tem porque os nossos ancestrais já tinham chegado antes e tinham mantido viva a memória dos orixás e muito através desse movimento do sincretismo. E é justamente eles utilizaram o sincretismo para que eles pudessem, sim, homenagear os seus orixás, homenagear a sua cultura, né, a sua religião, e isso é muito forte na Umbanda, né, a associação do católico com os orixás. Apesar de que lá em Porto Alegre a gente vê, inclusive, dentro da nossa família de origem lá, né, a vivência dentro da Igreja Católica muito forte, né? Sim, inclusive cultos ecumênicos dentro da igreja, né? Existem rituais que a gente faz também passando pela igreja, né? Eu ouvi um sacerdote acho que uns dias atrás falando sobre isso, né? Porque houve um acontecimento em Porto Alegre mesmo que a pessoa que cuidava da igreja lá não estava permitindo que uma Ialorixá fizesse o passeio, o culto, tudo. E daí veio esse sacerdote falar. É que ali há ancestralidade também. Por quê? Quem é que construiu as igrejas? Quem foi que construiu? E muitos deles eram enterrados nos fundos das igrejas. Não tinham túmulos, né, como os brancos tinham. Então ali tem ancestralidade. Então, quem se sentir assim, não, eu não posso fazer isso porque é coisa de branco, não. Tu estás ali cultuando também a ancestralidade que foi quem construiu aquelas igrejas. Então, é por isso que há o passeio nas igrejas, porque é algo muito antigo. Quem foi construir aquilo? Não foi um branco. Exatamente. Né? E é por isso que há inclusive a missa, o passeio, né, que é o final de uma obrigação, aonde você vai lá também, porque Deus está em todo lugar, mas pedir a bênção dos teus ancestrais. Com certeza, né? E agora, avançando um pouquinho aqui na nossa conversa, né? Vamos falar um pouco de Iemanjá, então, né? Já que falamos já sobre o sincretismo, né? Vamos falar um pouco sobre quem é Iemanjá, né? Quem é a mãe das águas, né? Iemanjá, a grande mãe das águas, a senhora do mar, da gestação, é a mãe de todos os orixás. Aonde tem a premissa, tem o começo, tem aquela maternidade, o cuidado, a proteção emocional. E quando a gente cultua Iemanjá, a gente tem aquele sentimento de um abraço de mãe mesmo, né? Próprios festejos, quando tu vai, por exemplo, num batuque no Rio Grande do Sul, que tem aonde chegam as divindades, tu receber um abraço de uma entidade que está ali, tu recebe o carinho, e tem as energias da mãe, né, te pegando, te acalentando, né? Ela representa o útero da vida, o acolhimento, a proteção dos lares, o instinto materno, a força feminina. E muitas vezes diz, a mãe, porque vem aquele, a mãe é protetora, mas a mãe também, ela é disciplinadora, né? Ela vai te mostrar, ó, tem esse caminho e tem esse caminho. Agora, se tu for por esse caminho, eu vou estar aqui te esperando. Mas o melhor é esse caminho. Então, presta atenção.
ela acolhe, né, e também ensina os limites, né? Ela ama, mas também ensina esse desapego, né? Na Umbanda, ela atua muito em relação ao campo emocional e mental, e isso a gente trabalha muito, tanto na Umbanda quanto no culto orixá, o equilíbrio mental, a questão da mente equilibrada, né? Porque não existe emoção equilibrada sem uma mente equilibrada. Não existe conquistas na vida sem você estar com o equilíbrio, né, integrado na sua existência, nas suas emoções, na sua mente, né? E também ela faz essa conexão com as nossas origens espirituais. E ela também atua muito limpando dores profundas. Então, eu tô louca aqui para falar como é a vivência de ser uma filha de Iemanjá, né? Porque aqui eu posso falar com propriedade mesmo disso, né? Mas realmente, assim, eu acho que ela é tão adorada justamente por ter essa questão do acolhimento e por trazer o movimento de cura para a nossa vida. E esse movimento de cura nos traz harmonia para os nossos lares, nos traz a prosperidade. Sim, Iemanjá é mãe de prosperidade, tá? A senhora é mãe da prosperidade. Então, quando a gente tem esse equilíbrio, quando a gente tem o axé dela firme na nossa vida, equilibrado, a gente vai ver essa bênção refletida em todos os nossos campos da vida. Então, eu amo, né? Nós até falamos aqui, olhando aqui o roteiro, né? Falando sobre Nossa Senhora dos Navegantes, a gente já falou os motivos, né? Do porquê as pessoas usam muito a questão desse sincretismo, por que até hoje ele é observado, em alguns lugares não é mais, algumas vertentes são contra, outras são a favor. Nossa Senhora dos Navegantes, né, que foi quem foi festejada ontem, representa o quê, Rodrigo? A proteção das travessias, né? A Nossa Senhora dos Navegantes é a protetora dos marinheiros, ela dá segurança não só no mar, né? Não só naquela questão objetiva, no prático, né? Mas sim nas tuas travessias, nas tuas angústias, como a Mari falou, o equilíbrio emocional, ela te direciona, te dá segurança, fé nos caminhos incertos, né? Como quando você tá preocupado, não tem certeza por onde tu quer ir, faça um axé para Iemanjá, ou faça uma oração, né? uma novena para Nossa Senhora dos Navegantes, onde ela vai te dar o direcionamento correto para te seguir, tá? Eu sempre olho para Navegantes, né, para mãe e digo, né, a minha oração para ela sempre é: mãe, acalma o mar, né? Acalma o marinheiro e nos ensina a navegar. Essa é minha invocação a Navegantes e a Iemanjá. Ela tem esse poder, ela tem o poder de acalmar nossa travessia, mas muitas vezes não é possível acalmar o mar. Às vezes você está ali no meio de uma tempestade, claro, você vai pedir para o mar se acalmar, mas eu acho que acalmar nós mesmos, acalmar nós marinheiros, é tão importante quanto acalmar o mar. Porque se e tem tudo a ver com o que a gente estava conversando mais cedo sobre questões nossas, não adianta o mar estar calmo, o mar estar próspero, se o marinheiro não sente paz, né, naquela travessia. Se ele não sente, se ele não consegue se conectar ali com a pesca dele, não sabe puxar direito a rede, né, a sua pesca. E aí a gente pede também para nos ensinar a navegar, porque muitas vezes tu tem calma, mas não sabe para onde tu tá indo, né? Então, por isso que eu gosto muito dessa oração, né? Então, minha mãe Navegantes, minha mãe Iemanjá, acalma o mar, acalma nós marinheiros e nos ensina a navegar. Tá completo o rolê, né? Então, a gente tem essa ligação aqui no templo, muito afetiva, muito ancestral, muito espiritual com essa mãe. Como eu disse, isso aqui nós somos a quarta geração que carrega. E se Deus quiser, se a mãe permitir, nós vamos passar adiante ela quando for o momento certo. E é um privilégio enorme a gente ter essa força aqui com nós. Então, quando isso vem a nós, né? Eu não escolhi sincretismo ou não sincretismo, né? A gente está há mais de 20 anos no terreiro
E a gente foi vivendo e a gente foi fluindo. E a gente foi compreendendo o que acontecia ali dentro, tendo consciência dos movimentos do povo de terreiro, entendendo a existência quanto povo de terreiro. Eu fui muito militante e, claro, a nossa existência já é política, né? Como a gente já falou aqui outras vezes. Eu participei de muitos atos políticos, eu fui muito ativa antes de vir embora para São Paulo, junto ao povo de terreiro, e eu entendo que a nossa religião ela é muito dinâmica, ela é muito viva e ela é muito plural. Então, a gente não deve julgar, a gente deve acolher. E aqui, no nosso caso, as coisas foram acontecendo. A gente conhece o nosso Babalorixá, por exemplo, a Umbanda dele não tem nem imagens, ele não tem um congá, ele não tem imagem no templo dele. Então, se você for lá numa sessão, você não vai ter nenhuma imagem lá no terreiro dele. Tem os assentamentos, tem as proteções, tem as firmezas, isso aí com certeza, mas você não vai ver um congá como o nosso. Tampouco imagens católicas. E já no nosso caso aqui, a gente foi recebendo, a gente foi na nossa trajetória integrando, e aí aqui acontece dessa forma. E aí muitas coisas aqui no templo a gente preserva no sincretismo, né? Sim. Junto à Umbanda, principalmente. E Iemanjá também, né? E como ela atua na Umbanda, Rodrigo? Dentro da Umbanda, Iemanjá atua principalmente na cura emocional, né? Proteção espiritual. Ela vem fazendo harmonização familiar, limpeza energética profunda, ampara nos movimentos de luto, né? Quando tem um momento de luto, perda da dor, fortalecimento do amor próprio, principalmente. Porque é aquela mãe, né? Que ela vai te dizer assim, ó, eu tô aqui contigo, mas acredita em ti. Acredita em ti que vai fluir. É maravilhoso quando tu tens tu vive num terreiro e tu tá sentindo aquele momento assim de apreensão, vem aqui, bate a cabeça pra Mãe Iemanjá e pede o discernimento, aonde que eu preciso botar foco para acontecer. E ela é muito procurada por essas pessoas que estão com muitas feridas emocionais, que têm questões com a mãe. Isso é uma coisa bem interessante. Por exemplo, dentro da minha trajetória, eu sempre tive uma ligação muito forte com a minha mãe, desde bebê e até hoje. Mesmo morando a 1000 quilômetros, a gente tem uma ligação muito grande. E o meu relacionamento com a minha mãe nunca foi perfeito. Sempre teve os desafios, e muitos desafios. Muitas pessoas, talvez em situações parecidas com a minha, de tantos desencontros de ideias, né, que tenho até hoje com a minha mãe, se afastariam naturalmente, se ausentariam, não participariam mais da vida. E isso nunca aconteceu, eu nunca nem permiti que acontecesse. Ela é ariana, tem um temperamento bem forte, e em dados momentos da nossa convivência ou da nossa relação, ela dizia, esquece que eu existo, não quero saber, sai daqui. E eu disse assim, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque você é minha mãe, eu sou sua filha, Deus escolheu que nós tivéssemos esse elo, e esse elo ele não vai se desfazer nessa vida, desculpa lhe informar. Não vai acontecer. E aí, é sobre isso. Não aconteceu, não vai acontecer, e estamos aí firme e forte até hoje. Então, assim, essa questão... E eu com meus filhos também sou muito apegada nos meus filhos. Eu só vim embora para São Paulo porque eu estava com todos ali reunidos, coloquei eles dentro do carro e vieram comigo. E eu brigo e sapateio aqui para manter todo mundo junto, para manter todo mundo unido, todos sendo amigos. A coisa da família, né, é muito grande. Curar essas relações familiares, curar a relação com a mãe, curar a relação com os filhos, manter todos juntos. Então ela trabalha esse fortalecimento dos elos que para nós humanos é extremamente importante. Somos mamíferos, vivemos em grupo, né? É uma coisa que precisamos quanto seres, como raça humana. E tudo começa dentro do núcleo familiar, então tudo começa na família. E Iemanjá traz essa força muito maravilhosa, né? Vamos falar dos arquétipos, só você aqui da listinha bonitinha aqui, que daí depois eu falo
E aí depois a gente entra na realidade, né? Porque, tipo, tem aquilo que te conta e tem aquilo Sim, que é. Os arquétipos dos filhos de Iemanjá. Os conhecidos, tá? O que todo mundo conta. Qualidades positivas. Os filhos de Iemanjá costumam ser protetores, carinhosos, sensíveis, familiares, intuitivos, empáticos, profundamente emocionais, muito ligados à memória e ao passado. São pessoas que cuidam dos outros naturalmente, sentem o ambiente, têm um coração gigante, têm forte senso de responsabilidade com a família e afetos. Eu acho que aqui a gente pode dar cheque em tudo, né? Com certeza, com certeza. É tudo isso, né? E a Mari, enquanto filha de Iemanjá, é tudo isso. E tem horas assim que ela briga intensamente para que tudo ocorra da forma mais protetora, né? Teve questões assim familiares em que ela brigou para que os filhos estivessem perto, estivessem juntos, para que entendessem que não é uma birra, e sim uma E nem questão... é sobre controle não, também, não né? é um controle. Parece ser, né? Mas não. Gente, eu sou terapeutizada. Mas é justamente para ver essa harmonia e essa força familiar. A geração de hoje, elas querem ter muito o individualismo. Então a gente traz da nossa própria criação no Rio Grande do Sul. Né? Eu vim numa família fechada, que a mãe queria todos os filhos juntos na mesa Do almoço de domingo. Enquanto jovem, eram as refeições todas feitas à mesa, ninguém dissipado. E mesmo aquele que chegava meio atrasado ia lá e comia na mesa. Nada de levar para quarto, não. Tinha mesa, tinha o horário de conversar. E é tudo um acolhimento, uma força que a família traz. E que nem eu digo, né? A gente estava falando do individualismo, né? Existe muita diferença entre o individualismo e a individualidade. Aqui dentro da nossa casa, a gente sempre usa um espaço de individualidade. Eu preciso de momentos de individualidade, o Rodrigo também. E olha que a gente nem é melancólico, né? A gente é sanguíneo e a gente é colérico, né? A gente tá sempre ali grudado. Mas, mesmo assim, a gente tem espaços de individualidade para serem... A gente preza muito por isso, eu prezo muito por isso. Senão, vira tudo uma mistura só. Então, o que é meu, o que é do filho. Mas a gente tem que se encontrar no meio. Até a gente não tá assim tão organizado ultimamente, depois de várias questões, me recuperando de cirurgia e antes disso a doença e tal. A gente nem conseguiu manter ali a rotina de todos à mesa o tempo inteiro, né? Sim. Nossa rotina de trabalho é meio complexa e tudo mais, mas a gente tenta várias vezes por semana estar junto e conversar e dialogar, que não é só para comer e sair, não é comendo olhando o celular, é realmente, né, olhar no olho e se ver, né? Aqui nós temos uma listinha de desafio dos filhos de Iemanjá. Deixa eu ver aqui com você se eu concordo com isso. Apego excessivo. Não, se tu tá bem trabalhado, não. Dificuldade de soltar o passado. Eu acredito que dessa lista aqui, se a pessoa é bem trabalhada, não há o excesso. Porque isso daqui seria um excesso, né? Dos cuidados. Carência emocional, ciúmes, tendência a se sobrecarregar pelos outros. Dores antigas não resolvidas, concordo, né? E é muito questão de ter, no meu caso, eu vejo muito assim questões de trauma mesmo. Agora, ciúmes eu não sou ciumenta, isso aí não, em nenhum âmbito da vida, assim, sabe? Carência emocional, eu acho que um pouquinho, assim, mas como eu digo, eu sou bem mamífera, né? Dificuldade de soltar o passado, tô melhor. Apego excessivo, não sou excessivamente. Eu tenho apego, mas não excessivo, né? Daí que tá falando de aprendizados. Amar sem se perder, sim. Cuidar sem se anular, muito, meu Deus. Totalmente, gente. Lembrar sem ficar preso ao passado, né? E aí, assim, agora que vamos falar um pouquinho de uma filha de Iemanjá, assim, bem purinha, né? Eu me considero uma filha de Iemanjá bem purinha. O que tu acrescentaria aqui, tu que convive comigo há 20 anos? Mais de 20 anos, na verdade, 21 anos. Não, eu concordo com todos esses aspectos, sim, tá? Tu carrega muito o familiar, o estar junto,
Não vejo ciúmes mesmo. Tem aqueles apegos emocionais que tá trabalhando para que não afete a convivência, né? Porque já teve algumas situações que tu sofreu, a pessoa sofreu e Ai, mas filha de Iemanjá, se tá sofrendo, todo mundo vai sofrer junto, tá? todo mundo sofre. Isso é uma Todo verdade. mundo quer. Ela não sofre sozinha, ela não sofre Todo mundo calada. sabe se a filha de Iemanjá tá sofrendo. Isso é certo. Se ela, e tem assim, né, a questão do temperamento muito forte, tá? Filhos de Iemanjá, em geral, tem temperamento. Essa coisa de, ai, não conheci filhas de Iemanjá que fossem assim, lambisgoia, assim, uma coisa Sem meio sal? Não. morna, sem sal, não, temperamento forte. Gente braba, né? É que dizem assim, ah, é mãe, a mãe não, a mãe é forte, a mãe é braba. Não pense que a mãe é doçura. Nem a mãe Oxum não é só doçura, então não existe essa questão assim da doçura melosa. Não, ela é forte. Ela vai te dar um abraço, mas também vai te sacudir. Ah, ó, eu tô aqui te fazendo carinho, mas ó, vamos dar Três jeito. tapas na cara. Vamos dar jeito. O mar é incontrolável, as forças da natureza, né? Se a gente pensar que Iemanjá é uma força da natureza, não é uma coisinha. E se a gente trouxer para o sincretismo, gente, Nossa Senhora, pensa na Nossa Senhora nada menos que Maria, Mãe de Jesus, tá? Nossa Senhora dos navegantes, porque ela foi avistada por navegantes. Sim. Mas todas as Nossas Senhoras é uma pessoa só, que é Maria, Mãe de Jesus. A mulher engravidou do Espírito Santo aos 13 anos de idade, foi embora de um lugar para outro, entendeu? Teve uma visagem lá do anjo, né? Teve que encarar o rolê todinho. Viu o filho crucificado? Você acha que isso é coisa de uma mulher? Ai, sensível, delicada. Não, o feminino não é delicado. O feminino, ele é, sabe, também forte, né? Visceral, né? Então, assim, essa história de, filha de Iemanjá lambisgó, não é não, tá? Uma coisa que eu gosto muito de ser filha de Iemanjá também é a questão da comunicação. Toda boa filha de Iemanjá é comunicativa, ela sabe comunicar. Filhos de Iemanjá podem ser facilmente advogados, podem ser facilmente vendedores, comerciantes, e até essa coisa de, crianças, babá. Não conheço filhos de Iemanjá ali que, meu sonho é ter 10 filhinhos, e não vejo assim essa afinidade com criança tão grande assim, né? Então, assim, eu acho assim que tá tudo ok assim em relação a isso. Mas são mulheres fortes, tá? Não espere que um filho de Iemanjá vai ser uma coisinha, Meia boca. não, né? E para você que tá buscando melhorar os seus relacionamentos, como é que Iemanjá pode ajudar? A Iemanjá trabalha muito no campo do amor e dos vínculos, né? Começando pelo amor próprio, para que você possa também enxergar no outro, para que você possa se conectar ao outro, aquilo que ou você precisa melhorar, tá? Porque o que o outro é? Um espelho. Então, curar as feridas emocionais, fortalecer relacionamentos saudáveis, tá? Você que está nesse relacionamento tóxico achando que amar por dois é o suficiente, saia disso, viu? Liberte-se dos amores que machucam e aprenda o amor maduro. Aquele responsável, aquele amor que te respeita. E tu possa respeitar aquela pessoa também. É isso aí, né? Como se conectar com o Iemanjá no dia a dia. Então, olha só, eu acabei de ensinar vocês uma oração, né? Mãe Iemanjá, né? Nossa Senhora dos Navegantes, nos ensine a navegar, acalma o mar, acalma o marinheiro. Então, orar com intenção é a primeira coisa, chamar essa energia para ti já no início da manhã, no início do dia, né? Ela é mãe de todas as oris, de todas as cabeças, então primeiro você fala com o seu ori, com você mesmo, né? Meu eu superior, eu sou eu, ori-me eu, né? Que eu tenha um dia bom, que eu possa me alegrar no final do dia e que Mãe Iemanjá possa guiar os meus caminhos,
me mostrar uma boa direção nas minhas relações e tudo mais. Então, estabelecer essa relação, estabelecer esse diálogo aqui dentro, né? Tu não precisa ir no mar todo o tempo ou ter uma imagem de 60 anos na sua casa para ter essa conexão ou fazer uma iniciação. Claro que vai ter pessoas que vão fazer, mas não é uma coisa obrigatória. Basta você tomar a decisão de ter esta relação e cultivar esta relação, que você com certeza vai poder sentir isso na sua vida, né? O que mais temos aqui? Tomar banho de ervas suaves, rosas brancas, camomila, erva doce, ondas, tomar banho de ervas, né? Então é muito legal. Mentalizar o mar limpando suas dores, praticar o perdão emocional, cuidar da própria sensibilidade. Então aqui, ó, em nenhum momento eu falei para você que você precisava cozinhar uma canjica e fazer um grande ritual. É tudo sobre pequenas ações do seu dia a dia, que são extremamente possíveis, mesmo que você mora num apartamento de 30 metros quadrados, no centro de São Paulo, perto do metrô. Tipo, não, você pode cultivar essa conexão. E não precisa de nada muito luxuoso, como a Mari falou. Não precisa da canjica. Ah, eu preciso até o mar, quem mora em São Paulo, 2 horas para chegar no mar, para fazer. Não. De preferência, quando você for no mar, não leve barquinhos, não leve pentinho, espelhinho, essas coisas plásticas que vão poluir o mar. Pelo amor de Deus, colega. Nem as flores, tá? Ó, só as pétalas. Só as pétalas. Pega suas flores, pega suas rosas brancas, 2 rosas brancas, 4 rosas brancas. Tem aquela história que a gente, né, viveu. Primeira vez que eu fui pra praia depois de iniciada para Iemanjá, e aí eu queria muito dar rosas para Iemanjá, daí eu fui lá e comprar as rosas brancas. Daí eu cheguei na floricultura e a mãe falou assim dentro da minha cabeça, 4. Daí eu disse, não, imagina, se eu vou comprar 4. Vocês já ouviram eu contar para vocês aqui, quando eu fazia meio pacote de canjica de oferenda, não tinha nem um pacote de canjica inteiro para dar. E aí, então, tudo que eu queria era dar tudo, dar o luxo. Eu fui lá e comprei 8 rosas, né? Ainda jogava as rosas, né? Não tirava só as pétalas, né? Aí fui lá, entrei no mar, passei 7 ondas e aí comecei a fazer meus pedidos, entregar as rosas e tal, daí voltei do mar, daí sentei na pedra, daí fiquei olhando. E não é que ela devolveu 4 rosas pra areia? Ela só queria 4, ela não ouviu, devolveu as outras 4, né? Então, assim, aí desde então eu só faço oferenda com 4 rosas. E aí hoje em dia eu passo as 7 ondas, e aí eu tiro só as pétalas e, né, entrego, né, coloco embaixo da onda, né, entrego lá embaixo da onda. Entrego lá embaixo da onda e faço meus pedidos. E aí o cabinho e tal eu levo de volta e jogo no lixo. Porque o cabinho também não degrada e as pétalas de rosas peixe come e tá tudo certo, não, sabe? não tem problema nenhum. Por exemplo, eu vou fazer uma oferenda de canjica. Eu levo dentro da vasilha, vou lá, passo 7 ondas, coloco embaixo da água, deixo as canjicas aí. Quando estiver bem lavadinho, o pratinho pego e volto, levo embora o pratinho. Vou dar um perfume para mãe, ou mel, né? Eu vou lá, levo o perfume lá, coloco na água, levo o negocinho embora. Mel é a mesma coisa. Então você não precisa poluir o meio ambiente para fazer uma oferenda. Ela não, se é uma força da natureza, por que você vai poluir? Então não faz essas coisas, sabe? Então cultue esse axé na sua vida, no seu dia a dia, na sua devoção, no seu comportamento, comunique-se bem, não se apegue, deixe claro suas intenções, valorize as pessoas ao seu redor, a sua família, respeite você mesma, respeite seus limites, respeite o limite do outro, que com certeza Iemanjá trabalhe, seja honesto, seja correto, busque o equilíbrio mental, faça terapia, tome uns banhos de erva, não tem como dar errado. Não, equilíbrio tudo. E 2 de fevereiro não é só
só mais uma data, né? É um portal da fé, memória, devoção. É cultuado assim, ó, em todo o território nacional, né? A Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá. Tem alguns lugares que cultuam Iemanjá em dezembro, né? Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Mas é aquela força, então, da mãe vindo, né? E para nós, que somos de Porto Alegre, Iemanjá e a Nossa Senhora dos Navegantes são uma parte da nossa vida. É um contato do 2 de fevereiro muito forte. Da nossa Da memória nossa afetiva. memória afetiva. As procissões que há em Porto Alegre da Nossa Senhora dos Navegantes, todo o culto de Iemanjá em todo o Rio Grande do Sul. Eu acho que na Bahia também, Rio de na, Ma- é, Janeiro, eles eu, cultuam 2 de eu acredito que fevereiro, na né? Bahia, sim. Rio de Janeiro eu não Você é tenho da Bahia? certeza. Deixa aqui nos comentários. Rio de Janeiro eu não tenho certeza Que se é dia dia aí na 2. sua cidade ela é festejada? Eu deixo nos comentários. E, né, que Iemanjá abençoe todas as nossas emoções, nossos lares, nossos caminhos e nossas famílias, né, nossas travessias. Então, que Iemanjá venha com seu manto aí nos trazer a paz. Odoiá, minha rica mãe. Ô, Miodô. Né? E se você também quer essa benção para sua vida, né? Leve ela aí para o seu dia a dia. Eu tenho certeza que, meu Deus, é um privilégio, é uma honra ter uma divindade tão maravilhosa nas nossas vidas, de verdade. Eu me sinto muito honrada. Foi a primeira reação que eu tive quando, no jogo de Búzios, a mãe Joyce disse: você veio de Iemanjá. Eu digo, que honra! Eu jamais imaginei ser merecedora de uma bênção tão grande. E até hoje, todos os dias, eu considero uma bênção, porque mesmo com a minha nova trajetória na religião tradicional iorubá, onde tem muitas mudanças, Iemanjá já está aqui na minha vida e vai estar para sempre. Então é uma honra e um privilégio, e que você possa também viver esse privilégio de ter Iemanjá na sua vida todos os dias. E se você também é devota de Iemanjá ou conhece alguma devota de Iemanjá, compartilhe esse vídeo, vamos espalhar essa mensagem, né? Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E também considere marcar uma consulta ao tarô. Se você quer saber como o Iemanjá atua na sua vida, vem consultar com a gente, vem conversar com a gente, né? É só ir nas nossas redes sociais, nos seguir, nos chamar, que a gente vai ter um prazer enorme em falar com você. Com certeza aí, não se esqueça, curta, compartilha, se inscreve e até a próxima. Até o próximo vídeo.